Fala, meu bom, fala, meu querido, fala, meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo. A gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai fazer breves comentários aqui sobre uma entrevista que o Vladimir Safatli, que é esse cara aqui, deu num canal do YouTube chamado A Terra é Redonda, tá ali escrito ali em cima. E é um corte pequeno, tá? 12 minutos e pouco, mas tem bastante coisa, assim, que a gente pode conversar com relação àquela questão que a gente trata, né? Que é a questão da crise do pensamento da esquerda, né? A gente analisa muitas coisas aqui no canal, deixa eu ver se tá... Alô, alô, alô. A gente analisa muita coisa aqui no canal, tá? E uma das coisas que a gente analisa é a crise do pensamento de esquerda, né? Aquilo que eu chamo de colapso da esquerda, né? A gente analisa aqui não numa perspectiva de tentar salvar a esquerda, tá? Mas a gente analisa numa perspectiva mais de talvez tentar descrever a causa dos problemas, né? Só talvez fazer uma descrição do problema e não tentar encontrar uma solução, tá? Até porque eu não acho que exista solução, né? Pra esses caras, eu acho que meio que acabou, né? Meio it's over, brutal, it's over. O Vladimir Safatli, né? Eu não conheço ele pessoalmente, eu conheço algumas dessas pessoas da USP aí, pessoalmente, né? Por exemplo, eu conheço a Márcia Tiburi. A Márcia Tiburi não é da USP, se não me engano, ela é da UFMG, né? Já conheci a Márcia Tiburi pessoalmente, o Vladimir Safatli eu não conheço pessoalmente, mas tem um colega meu do mestrado lá da Federal de Santa Maria, que foi fazer doutorado em São Paulo, que já estava no mesmo departamento, ele conhece o Vladimir Safatli, né? Então, se eu quisesse ter um contato com ele, alguma coisa, eu podia pedir lá, mas eu não tenho interesse em conversinha e bate-papo, assim, né? Eu tenho interesse mais em um interesse analítico, né? Ver o que está acontecendo. Então, vamos lá, sem mais enrolação, eu já dei uma olhada, eu acho que o áudio, mais ou menos aqui pela metade, tá bom, senão vai ficar muito alto, tá? Foi. Assim, ó, ouvinte, só mais uma coisa, assim, ó, ouvinte, é o seguinte, cara. É o seguinte, ouvinte. Ouvinte, se você quiser assistir o episódio inteiro, sem pausa nenhuma, você pode acessar o vídeo, você não precisa estar assistindo aqui o canal, tá? Aqui eu vou fazer comentários, eu vou parar o vídeo, tá? Se você se ofende que eu paro o vídeo e faço comentários, aí eu recomendo que você não assista esse vídeo, você vai assistir o vídeo inteiro, já aproveita e já mete aqui um 2x aqui, ó. Já mete um 2x aqui, ó. Já mete aqui o jovem dinâmico aqui, ó. E vai, ó. Então, ela tem uma dimensão importante. É a dimensão da desorientação. E talvez fosse importante sustentar a desorientação por mais tempo. Tá, então, mas a gente vai comentar. Então, só para dar o disclaimer aí, que eu vou ficar interrompendo, né? Então tá, foi. Só que a história anda ao contrário para nós agora, né? Porque ela nos colocou numa posição onde a gente tem que funcionar como defensor da ordem. A gente defende a ordem, a gente defende, o caso brasileiro é muito claro, a gente defende o Supremo Tribunal Federal, a Alexandre de Moraes sempre defendi, certo? A gente faz a defesa das instituições, das negociações com o Congresso, é isso. A gente começa a desconfiar do nosso discurso de ruptura, dizendo, talvez tenha sido isso a culpa, porque afinal de contas esse discurso também alimentou outros tipos de ruptura, e no final a gente vai ser ejetado. Ponto, só um parênteses, né? O que ele tá querendo dizer aqui, né, no fim das contas, é aquela ideia de que é uma coisa que eu falei, eu acho que escrevi sobre isso no meu Substack, né? Mas é que a esquerda, eu acho que ela tem mais força dentro do debate público quando ela se coloca como antítese, ou seja, quando ela faz uma crítica. Então tu vai ter a tese lá, que é o negócio vigente, o status quo vigente, e você vai ter uma crítica, né? Geralmente quem faz essa crítica é a esquerda, né? Então a esquerda ela se constitui a partir de uma negação da tese, né? Então eu falei sobre isso já no passado, né? E eu penso que enquanto a esquerda está nessa posição de crítica, ela consegue ir bem, tá? Mas a partir do momento que a esquerda ela se torna algo institucionalizado, ou seja, ela adquire, na verdade, não mais uma função de crítica, mas uma função de tese, ou seja, ela inverte a posição, né? Ou seja, trocando em miúdos, né? Quando ela tem que governar, uma coisa é você desempenhar um bom papel criticando o governo, né? Agora, quando você é o governo, você vai ser criticado, entendeu? Eu acho que a esquerda ela não é muito boa em lidar com crítica, ela não é muito boa em ser a tese. Ela adquire muito mais o papel dela, historicamente, melhor se constitui a partir de uma antitese, né? Da antítese, né, do sistema capitalista. Agora,
quando a esquerda ela se constitui a partir do capitalismo, né, que é aquilo que eu já falei também, né, quando teve o fenômeno do fim da história, só o que sobrou foi o liberalismo, a esquerda, a partir dali, ela se constitui a partir do liberalismo. O ponto referencial de ser de esquerda é através da aceitação do liberalismo como uma base, né, que não vai ser mudada porque é a base vencedora. E daí que você surge com aquele fenômeno, ok, tudo bem, não dá para estatizar meio de produção, mas então vamos conseguir uma cota para negro, vamos conseguir uma cota para mulher gay, não sei o que, vamos conseguir os LGBT não sei das quantas, entendeu? E daí que vem esse fenômeno do identitarismo, né? O identitarismo, ele é um fenômeno relativamente de esquerda, apesar de ser discutível, porque afinal todo mundo tem identidade, todo mundo quer fazer uma política através de uma identidade. Você ter uma identidade não é um problema, mas na verdade é uma característica da existência humana, né? E grupos sociais têm identidades também, mas isso é uma outra discussão, tá? O identitarismo, de um modo geral, do modo que a gente conhece hoje, né? Ele surge como um fenômeno de esquerda, como a esquerda tentando agir dentro de uma perspectiva liberal, dentro de uma perspectiva de fim de história, entendeu? Então a perspectiva revolucionária de mudar tudo, isso aí acabou lá em 89 com aquela do Muro de Berlim, né? Então o que sobra para a esquerda é aceitar o liberalismo como realidade, como única realidade possível, talvez, e a partir daí tentar fazer algum esquerdismo dentro dessa perspectiva liberal. E daí, nesse sentido, eles foram se transformando num status quo e acabaram ganhando poder, e daí deixaram de ser antítese e viraram síntese, né? Mas vamos voltar aqui de novo, né? Porque eu já até esqueci o que ele fala. Só que a história anda ao contrário para nós agora, né? Porque viraram tese. Porque ela nos colocou numa posição onde a gente tem que funcionar como defensor da ordem. A gente defende a ordem, a gente defende, o caso brasileiro é muito claro, a gente defende o Supremo Tribunal Federal, a Alexandre de Moraes sempre defendi, certo? A gente faz a defesa das instituições, das negociações com o Congresso, é isso. A gente começa a desconfiar do nosso discurso de ruptura, dizendo, talvez tenha sido isso a culpa, porque afinal de contas esse discurso também alimentou. Não há ruptura, o que há, na verdade é claro, ele entende isso, né? O que há, na verdade, é uma aceitação por parte da esquerda da ordem liberal instituída após 89, né? Outros tipos de ruptura. E no final a gente vai ser ejetado politicamente, pura e simplesmente. Sim, já está acontecendo, porque toda a tese ela vai ser criticada por uma antítese, né? E a partir do momento que você se torna a tese, você tem que... O teu trajeto normal, talvez, seria entender que você vai ser criticado e tentar lidar com a crítica. Eles não estão conseguindo, né? Então, porque é aquilo que eu falei, eles são bons em ser crítica, eles não são bons em ser tese, né? Então, pensando nisso, eu insistia... E quando eu começava a fazer esse tipo de discussão, sempre tinha alguém que perguntava, então o que fazer? Né? Era um clássico, né? Se fosse em comício, fosse em manifestação, fosse em palestra, fosse em conferência, sempre tinha isso, né? E eu, a princípio, sempre estranhava a questão, porque eu dizia, não, mas como assim? Alguém pergunta para você o que ele deve fazer? Então a resposta padrão era mais ou menos, não, mas você sabe o que fazer, certo? Vamos fazer uma pausa aqui, né? Tá? Então, esse cara aqui, ó, tá, o Vladimir Safatli, ele vai as pessoas perguntam para ele o que fazer e para ele isso é um problema, que ele estranha. Ele falou ali que ele tem um estranhamento quando alguém pergunta para ele o que fazer, tá? Isso na perspectiva do esquerdista é muito difícil de entender, mas se for pegar uma perspectiva talvez mais platônica, talvez mais fascista, por assim dizer, tá? É fácil de entender. Por que as pessoas olham para ele e pedem o que fazer, perguntam o que fazer, né? Porque basicamente é natural das pessoas, de muitas pessoas, terem o espírito de carneiro, ser um carneirinho, né? Que só tá vivendo ali e quer saber o que tem que ser feito, né? E daí ele deveria talvez assumir o papel de pastoreio, né? Que é bem aquela dinâmica do Platão lá da República, né? Lá do começo da República, né?
onde eles estão falando sobre a arte do pastoreio, né? A maioria das pessoas é uma ovelha, né? E você tem que pastorear a ovelha, né? É aquela coisa, né? Ou você pode ser um pastor, ou se você não é uma ovelha, vamos começar pelo ponto assim, ó. Se você não é uma ovelha, ou você pode ser um pastor, que vai pastorear e vai cuidar das ovelhas, né? Seria o rei filósofo, né? Ou você vai ser o lobo, que vai maltratar as ovelhas, né? Mas sempre vai ter as ovelhas pedindo pelo pastor, né? Pedindo para alguém que guia as ovelhas, né? Quando esse cara vai num congresso, as pessoas pedem para ele o que fazer, porque são ovelhas, né? Essas ovelhas veem, talvez no Vladimir Safatli, o papel de um pastor, de ser um bom pastor para elas, né? E para ele isso, talvez por ele ser um cara de esquerda, que repudia a ideia de hierarquia, né? Talvez isso aí seja um problema, por isso que ele fica meio confuso, assim, porque no fim das contas é aquele mesmo problema do anarcocapitalismo, né? Que é um problema talvez da modernidade, né? Que ela é parte de um princípio de que todas as pessoas são agentes racionais, né? Que as pessoas são agentes racionais e que elas podem decidir sobre as próprias vidas, né? Em muitos casos, sim, é verdade, mas na grande maioria das vezes as pessoas não querem decidir sobre a própria vida, elas querem ser guiadas por um pastor que vai decidir sobre a vida delas. Então, essa é a realidade da vida, né? Você pode não gostar disso, né? Você pode continuar aí no teu delírio libertário, agorista, minarquista, de que todo mundo é agente racional e todo mundo vai decidir sobre a própria vida, e todo mundo quer decidir sobre a própria vida. Mas o fato é que, em muitos casos, as pessoas não querem decidir sobre a própria vida, as pessoas só querem viver a vida, né? Em muitos casos, muita gente, talvez a maioria das pessoas, elas são ovelhas. Elas querem simplesmente viver a vida delas ali e seguir o que as pessoas estão dizendo. Então, é natural que as ovelhas busquem um pastor, né? E o pastor aqui é o Vladimir Safatli ali das ovelhas da esquerda. Ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Só que ele não quer isso, ele não gosta disso, né? Vamos ver a resposta dele aqui, ó. A princípio eu sempre estranhava a questão, porque eu dizia, não, clássico, né? Se fosse em comício, fosse em manifestação, fosse em palestra, fosse em conferência, sempre tinha isso, né? E eu, a princípio... não voltei certo, peraí. Deixa mais pra cá, ó. Vai ser ejetado politicamente, pura e simplesmente. Agora, ó. Então, pensando nisso, eu insistia... E quando eu começava a fazer esse tipo de discussão, sempre tinha alguém que perguntava, então tá, o que fazer? Né? Era um clássico. Né? Ovelha. Se fosse em comício, fosse em manifestação, fosse em palestra, fosse em conferência, sempre tinha isso. Né? E eu, a princípio, sempre estranhava a questão, porque eu dizia, não, mas como assim? Alguém pergunta para você o que ele deve fazer? Então a resposta padrão era mais ou menos, não, mas você sabe o que fazer, certo? A questão é que a gente está dentro de um horizonte de melancolia muito profunda, parece que a gente não tem confiança na nossa capacidade de força de transformação, blá, blá, blá. Então, a resposta, quando alguém perguntava para ele o que fazer, a resposta que ele dava, então, é a seguinte, você sabe o que fazer. Agora, isso, cara, essa resposta dele é uma resposta tem tanta coisa que daria para refletir, né, com relação a isso. Você sabe o que fazer, né? Isso aí meio que nega um pouco a metafísica da esquerda, né, que é a busca por um igualitarismo, né? Então, o que deve ser feito? Você sabe. Então, ou seja, é uma metafísica do eu, não é uma metafísica do nós, né? Que seria o nós seria o negócio mais da esquerda, né? Então, que seria daí que vem aquele meme do nós, o povo soviético. Porque nós, o povo soviético, entendeu? Tentar pensar numa solução plural, né? E ele dá o quê? Ele dá a solução particular, que daí é aquilo que eu falo. A esquerda, ela se constitui a partir do liberalismo. Então, por isso que ele não vai dar uma solução coletiva, ele vai dar uma solução individual. O que fazer? Você sabe o que fazer, né? Então, a resposta dele tá dentro de um entre aspas, metagame, né? Tá dentro de um status quo de liberalismo, entendeu? Porque a resposta que ele dá para as pessoas, quando as pessoas perguntam o que fazer, é uma resposta para que a pessoa olhe para dentro de si mesma e busque uma resposta individual. Não? O que deve ser feito? Você sabe o que fazer.
né? Parece também, aproveitando, parece aquela discussão que você tem com a sua namorada, né? Que a mulher tá braba contigo, né? Aí você fica assim, meu Deus do céu, o que que eu fiz, mulher? Daí ela vira assim, não, você sabe o que você fez. Tu sabe o que tu fez. Homero, tu sabe o que que tu fez, Homero? Não, não sei. O que foi que eu fiz? Não, você sabe o que você fez. Ah, não sabe o que você fez, Homero? Daí começa. Ah, cara, né? Então, a resposta, eu penso que talvez, né, se ele talvez tivesse uma perspectiva de uma esquerda mais clássica, e eu acho que não é uma esquerda clássica, eu acho que ele é de uma esquerda mais frankfurtiana, eu acho que a resposta de uma esquerda clássica começaria com um nós, e não com um eu, né? Nós devemos fazer tal coisa. Só que isso daí precisaria, por parte dele, ele assumir o papel do pastor, tá? Ele não quer pastor, ele quer um mundo sem pastor, no caso, né? Que seria um mundo igual onde só tem ovelhas, por exemplo, né? Que daí talvez tenha a perspectiva utópica aí do pensamento de esquerda, né? Do igualitarismo, do fim da luta de classes e tal, né? Então dar uma ordem ou sugerir alguma coisa para ele, isso é um problema, né? Agora, pro Vladimir Safatli isso não deveria ser um problema. Porque assim, o intelectual não dá ordem, isso é um negócio que eu defendo, né? Eu defendo que o intelectual não deve dizer para as pessoas o que as pessoas devem fazer, né? O intelectual ele deve se ater a fazer um diagnóstico, né? Que é o papel da coruja, né? Lembra que eu falei? O papel do oráculo, né? Que é você ver as coisas e tal, e conta o que você está vendo, né? Mas no caso do Vladimir Safatli, ele não é só o intelectual, ele é um intelectual com função política, né? Ele é vinculado a partidos políticos, ele era vinculado ao PSOL, não sei se saiu ou não, tá? Sei que ele tentou, lançaram ele para, acho que deputado ou para vereador também, e em seguida ele vai em comícios, né, vai lá falar, dizer que eles são a última barreira contra o fascismo, uma vez que eu vi ele falando isso num congresso, já engraçado. Então, assim, o intelectual, ele pode exercer uma função política? Pode, mas a partir do momento que ele vai exercer uma função política, quando alguém pergunta o que deve ser feito, ele tem que dar uma resposta, tá? E ele acha um problema ter que dar uma resposta. E a resposta que ele dá para as pessoas é, olha, você sabe o que fazer, né? Tá entendendo que é uma resposta que ela tá sendo dada dentro de uma perspectiva de uma ordem liberal, entendeu? É uma resposta que busca o eu, que não busca o nós. Esse é o ponto que eu tô querendo mostrar. É uma resposta que como se cada ovelha tivesse que ser o seu próprio pastor, né? Que daí a gente volta no negócio do humano, de pensar erradamente o ser humano como um ser humano sendo um animal racional o tempo inteiro, né? Que majoritariamente racional, como se todo ser humano fosse um agente racional o tempo inteiro, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. E de fato nunca funcionou muito bem, né? Até que eu comecei a pensar que, não, mas a questão, ela tem uma dimensão importante. É a dimensão da desorientação. E talvez fosse importante sustentar a desorientação por mais tempo. Ou seja, as ovelhas estão desorientadas, pedindo uma orientação para o pastor, e elas veem ele como um pastor, né, para dizer o que fazer. E ele acha que simplesmente as ovelhas têm que continuar desorientadas por mais tempo. Né? Não por niilismo, qualquer coisa ou qualquer um desses fantasmas intelectuais clássicos, né? Não são mais do que isso, fantasmas intelectuais, né? Mas por operação do negativo, se vocês quiserem, né? A gente tá... Então, eu posso falar assim, vai dar para entender. Pela confiança no processo de negatividade. Ou seja, essa desorientação ela é necessária. E sustentá-la é necessária. Ou seja, uma resposta cedo demais é uma resposta ruim, mesmo que ela seja correta, né? E talvez as respostas ainda são... Tá, aqui eu entendi o ponto, assim, né? Talvez você tenha se distraído, você não tenha entendido, mas basicamente o que ele está dizendo, assim, mesmo que a esquerda tenha uma resposta certa, provavelmente a resposta certa na cabeça desses caras é a luta de classe, é preciso que as pessoas permaneçam desorientadas, ferradas, mais tempo, para que elas consigam entender a resposta. Porque não adianta você dar uma resposta certa antes da hora. Esse é o ponto que ele está querendo defender. Vamos voltar um pouquinho aqui, caso tu tenha se perdido. Mas por operação do negativo, se quiser, né? A gente tá...
Então, eu posso falar assim, vai dar para entender, pela confiança no processo de negatividade. Ou seja, essa desorientação ela é necessária e sustentá-la é necessária. Ou seja, uma resposta cedo demais é uma resposta ruim, mesmo que ela seja correta, né? E talvez as respostas ainda elas não podem aparecer agora, porque sem isso, se não for assim, você não consegue aprofundar a compreensão da crise. Então, você acha que não, uma resposta rápida consegue dar conta. Não, não vai dar, a gente sabe disso. Mas não significa nada, só significa efetivamente que a gente perdeu até a coragem de estar diante da verdadeira extensão dos processos. E como a gente diz em psicanálise, metade do problema que você tem se resolve por você conseguir enunciá-lo corretamente. Entendeu? O problema é que você não consegue nem enunciar direito o problema, né? Então aí você não vai conseguir resolver nada. Então isso aqui ele tá certo, né? Muito dos problemas da esquerda, sequer a esquerda consegue enunciar, tipo, sequer a esquerda consegue entender, né? Então, por exemplo, o identitarismo, ele é um problema para a esquerda? Na minha opinião tá? Eu não sou um intelectual de esquerda, tá? Mas eu vejo que o identitarismo, ele desmobiliza muito as massas, né? E joga a massa pro lado da direita, né? Então, em termos eleitorais e tal, isso aí seria um problema para a esquerda. Só que a esquerda em si, ela não consegue negar o identitarismo. Então, ela, salvo algumas exceções lá que nem o PCO, né? Antes de você ter Pera aí, vamos voltar um pouquinho. São dos processos. E como a gente diz em psicanálise, metade do problema que você tem se resolve por você conseguir enunciá-lo corretamente. Entendeu? O problema é que você não consegue nem enunciar direito o problema, né? Então aí você não vai conseguir resolver nada. O identitarismo, né, no caso, né? Então, antes de você tentar responder a pergunta, comece a se perguntar se a pergunta está bem feita, né? Ela está realmente bem formulada, se ela dá conta do que realmente está sendo colocado em questão. E eu acho que esse é um pouco o ponto no qual a gente está, né? E por isso que eu achava que talvez fosse importante um momento onde não é questão de propor soluções, né? Porque aí você vê um cortejo hoje, né? Um cortejo de pessoas oferecendo soluções sobre o bem viver, sobre as novas formas de aliança, novas formas de conciliação, certo? Toda uma fauna enorme, assim, inesgotável, né? E você sabe muito bem que no final das contas, o resultado vai ser mínimo, como sempre, né? Por quê? Porque não é essa a função nossa. Não é essa a função. Nossa função é outra. Nossa função não é propor solução, é partilhar a colisão. Nesse momento, sim. Então a ideia dele, não sei se tu entendeu, não é propor solução, tá? Então quando as ovelhas estão lá pedindo uma solução, você não deu uma solução. Deixa elas se debatendo na crise mais ainda, porque essa debateção aí de ovelhas aí vai gerar lá na frente vai gerar um ambiente no qual a resposta possa ser dada. Esse é o ponto. Então eu acho que ele tá então, talvez se eu estou entendendo bem o que o Vladimir Safatli está dizendo, é que talvez tenha que quebrar tudo, entendeu? Talvez a esquerda precise passar por toda essa crise para lá na frente talvez propor uma outra solução, né? Então meio que no momento it's over, brutal, mogado, não sobra nada para a esquerda. Permitir, inclusive, que as colisões dos outros elas não sejam objetos de uma espécie de recalque, de resistência, de vergonha, não, mas que elas possam circular em todos os campos, no campo da moral, no campo da política, no campo da estética, no campo das relações sociais no sentido mais amplo possível, certo? No campo da cultura. Eu realmente acredito nisso, né? E não acho que isso seja derrotismo, não acho que isso seja algum tipo de resultado deceptivo ou melancólico. Parei, só para fazer uma pausa aqui, né? Muito bonito esse sofá vermelho, que é um sofá vermelho cor do Inter, né? Quando ele estava jogando com aquele uniforme B, que é um uniforme branco com vermelho, que eles põem uma tonalidade de vermelho um pouco mais escura, né? Muito bonito esse sofá, viu? Adoraria ter um sofá dessa cor na minha casa, né? Só que esse aqui ele tá meio balhado aqui do lado, aqui, ó. Umas rebarba aqui. Mas isso aqui você põe num canto, ninguém vê isso aqui, tá perfeito, né? Esse sofá aqui nada a ver, esse aqui não gostei desse sofá aqui, né?
pelo contrário. Eu acho que tem uma confiança enorme de que, por essas vias, faz parte do processo as dinâmicas das derrotas. Mas as derrotas precisam ressoar. Então, viu? Então, meio que assim, ele entendeu que a esquerda perdeu e ele entendeu que precisa continuar perdendo e ele entende que a derrota é necessária para uma vitória no futuro. Isso é o ponto que ele está querendo dizer, né? Que não há clima para uma vitória da esquerda nesse momento. O negócio de você sai derrotado de uma vez, já começa a gritar, falando não passarão. Não. É impressionante assim, incapacidade crônica de parar diante de uma derrota. É como se isso fosse a pior de todas as derrotas. Mas não é. Muito pelo contrário. É a condição para que você consiga não fazer a mesma derrota duas vezes. Né? Não repetir a mesma coisa 3, 4 vezes, que a gente aí ele tem um ponto, né? Porque eu lembro que isso há muitos anos atrás, quando era o governo da Dilma, né? Então o pessoal tava tentando derrubar a Dilma, né, naquela época, daí todo mundo, não vai cair, daí caiu. Ou não vai ter Copa, daí teve Copa. Daí não vai ter Temer, teve Temer. Fora Temer, não teve fora Temer. Fascistas não passarão, fascistas passaram, entre aspas, né? Porque a gente sabe que o Bolsonaro não é o fascismo, né? A gente sabe liberal, que se diz liberal conservador. Fora Bolsonaro, daí o Bolsonaro não saiu, cumpriu o mandato inteiro, entendeu? Então, a esquerda, cada vez que ela diz fora alguma coisa, geralmente não dá. Tá? Geralmente é o contrário, né? Então, por exemplo, agora o atual mote do momento é sem anistia, né? Sem anistia. Eu acho que quanto mais a esquerda começar a dizer sem anistia, maior a probabilidade da anistia acontecer, né? Porque a esquerda dizer que tal coisa pode ou que tal coisa não pode, geralmente acontece o contrário, né? Então, que daí é uma sequência de derrotas, né? Vamos voltar aqui que tá interessante isso aqui, ó. Faz parte do processo as dinâmicas das derrotas. Né? Mas as derrotas precisam ressoar. O negócio de você sai derrotado de uma vez, já começa a gritar, falando não passarão. Não. É impressionante assim, incapacidade crônica de parar diante de uma derrota. É como se isso fosse a pior de todas as derrotas. Mas não é. Muito pelo contrário. É a condição para que você consiga não fazer a mesma derrota duas vezes. Né? Não repetir a mesma coisa 3, 4 vezes, que a gente fora isso, fora aquilo. É o mestre em fazer isso. Né? Fora Temer, fora Bolsonaro, fora não sei o que, e sempre derrotado, né? Sempre repetindo a mesma dinâmica da derrota várias vezes, né? Bom, Vladimir, então, pegando como um gancho, né, essa questão que você tanto ouviu ao tratar desses temas que a gente discutiu agora, e essa sua proposta de um posicionamento diferente diante disso, eu queria lembrar um filme que você participou alguns anos atrás, um filme dirigido pelo Jean-Claude Bernardet e por Rubens Revald, que chama-se #E Agora o Quê? E nesse filme, né, tratam-se dos dilemas políticos do intelectual diante do cenário brasileiro, que naquela época, se não me engano era 2009, 2020, era a ascensão vertiginosa do bolsonarismo no Brasil. No livro O Alfabeto das Colisões, tem um verbete, né, um dos verbetes, trata do intelectual e da condição atual do intelectual. E nele você faz uma provocação a partir da categoria do intelectual orgânico do Gramsci para dizer, né, para caracterizar o que seria uma figura odiosa, né, esse intelectual inorgânico. Quem que seria o intelectual inorgânico? Tá, pausa, só um pouquinho, vou fazer um parênteses, vou explicar aqui rapidamente, é o seguinte, bem atropelado, assim, bem sem rigor metodológico nenhum, tá? Pode não ter rigor metodológico, mas não tem plágio, viu? Não tem plágio. Mas assim, ó, o intelectual orgânico, tá? Isso surge lá com Gramsci, é a ideia de um intelectual que ele surge dentro de uma perspectiva de... Ele surge naturalmente dentro da sociedade, né? Então seria por exemplo, um professor que dá aula em uma escola de vila lá, não sei da onde, uma escola ruim, uma escola condição péssima, e daí ele começa a pensar sobre educação e tenta resolver os problemas da educação no bairro dele, e daí tenta fazer uma análise conjuntural maior para tentar entender o processo e tal, né? Isso seria um intelectual orgânico, um intelectual que surge dentro da sociedade, né?
E o intelectual inorgânico, ele é o intelectual que chama aquele intelectual de Torre de Marfim, né? Que é o intelectual que simplesmente ele é meio isentão, ele é meio neutro e ele meio que não está preocupado em questionar a ordem vigente. Ele só está preocupado com outras coisas, né? Em resumo, bem atropelado é isso, tá? Acho que é o tipo de intelectual que a gente deve ser agora, né? Acho que é um projeto mesmo, né? Peraí que eu acho que eu quero voltar um pouquinho para tu entender a pergunta aqui, ó. Né, para caracterizar o que seria uma figura odiosa, né? Esse intelectual inorgânico. Quem que seria o intelectual inorgânico? Acho que é o tipo de intelectual que a gente deve ser agora, né? Acho que é um projeto mesmo, né? Por duas razões, eu acho. A primeira delas, bem, você trouxe esse filme que a gente tinha feito nesse momento, porque a gente percebia muito claramente, a gente entrava num momento onde uma aliança que era importante não se consolidaria, para a gente sair dessa situação. Isso pode parecer tradicional, clássico, mas eu realmente acredito nisso, né? Uma aliança entre as classes intelectuais e a energia negativa das classes subalternas, né? Tá, ó. Então, uma aliança entre a classe intelectual e a energia negativa da classe subalterna. Ou seja, ele tá falando de um modo complicado, tá? Porque é academicismo e tal, mas ele tá falando assim, a revolta do povo vai gerar uma classe intelectual coligada junto com o povo, que seria o intelectual orgânico, né? Mas não é o que acontece hoje. Hoje a gente tem muito mais intelectual inorgânico do que orgânico, né? Agora, quando eu tava pensando sobre isso, né, eu fiquei pensando, será que eu sou um intelectual orgânico? Bom, intelectual eu sou porque eu trabalho com intelecto, né? Então eu escrevo, eu leio, eu faço análise e tal. Então, se o intelectual é aquilo que trabalha com o intelecto, então eu sou um intelectual. Agora, será que eu sou orgânico? Eu acho que eu sou orgânico. De um certo modo, eu sou orgânico, né? Talvez um organicismo diante de uma perspectiva cristã, né? Tipo assim, eu surjo dentro de um ambiente, talvez... não sei, cara. Isso é uma reflexão interna minha que eu tenho que fazer ainda. Talvez eu seja um intelectual orgânico, né? Isso não iria se dar. Estava claro. Mas não de esquerda, né? Esse é o ponto. Eu sou um intelectual orgânico, mas não de esquerda, né? Agora, por quê? Porque a esquerda é a tese, né? E a condição ruim que todo mundo está passando foi dada muito em virtude da tese dos intelectuais de esquerda, entendeu? Então eu estou seguindo uma perspectiva crítica de dentro da sociedade para criticar o esquerdismo, tá entendendo? Então talvez eu seja eu seja um intelectual orgânico. Talvez se eu existisse há 50 anos atrás, talvez eu fosse um crítico do capitalismo, tá entendendo? Porque eu estou criticando a tese vigente. E a tese vigente é esse status quo da esquerda com o estamento burocrático brasileiro, né? Isso é uma questão a se pensar. Vamos voltar um pouquinho aqui. Não se consolidaria, para a gente sair dessa situação. Isso pode parecer tradicional, clássico, mas eu realmente acredito nisso, né? Uma aliança entre as classes intelectuais e a energia negativa das classes subalternas, né? Isso não iria se dar. Estava claro. E era simplesmente uma questão de dramatizar essa situação, né? E por que eu acho importante que ela se dê? Porque todo o processo revolucionário real se constituiu assim. Foi dessa forma, né? Eu não acho que a classe intelectual tem algum tipo de obsolescência e não acho que é moralmente desprezível falar sobre a existência de uma classe intelectual. Eu acho muito significativo uma época que simplesmente tenta fazer com que isso fosse o pior de todos os exercícios de lesa majestade, né? Afirmar que existe uma classe intelectual. Aqueles que mobilizam símbolos, né? Que de uma certa... Parece que é voltar a uma divisão de trabalho manual e trabalho intelectual, sendo que não é nada disso. Na verdade, mobilizam símbolos que estão vinculados a um certo tipo de tradição, certo? Que estão normalmente vinculados ao processo de docência, né? Porque a gente foi jogado todos para a universidade, quer dizer, o modelo Rubontian da universidade conseguiu nos enfiar todo mundo na universidade, então a gente fica com uma classe universitária acadêmica que tem uma força de intervenção política enorme, enorme. Até aqui eu não estou falando nada até aqui porque eu acho que ele está certo em tudo, nesse ponto. Nunca perdeu, né? E aí é um tipo de crítica que eu tenho ao pessoal que faz a crítica do que seria a obsolescência das classes intelectuais,
certo? As falsas revoluções que elas pregam. Eu diria, é impossível você entender a configuração política atual, do debate atual, com todas essas questões de gênero, todas essas questões de raça, todas as questões de decolonialidade, se não entender a força da universidade como elemento que pauta a sociedade. Essa é a maior prova de que isso era uma falácia, isso era uma farsa, certo? Mas é claro, tem aqueles que vão dizer, não, mas não tem mais a classe intelectual dirigente. Ela nunca existiu dessa forma. Nunca foi assim, né? É uma visão completamente primária do processo, né? Era um outro tipo de estrutura de aliança, certo? A ideia do intelectual, do revolucionário orgânico não era necessariamente, não eram só intelectuais, você tinha uma classe extremamente heteróclita, vinda de várias outras esferas da ação social, que permitia efetivamente que você tivesse um tipo de linha de frente, né? Que não era a linha de frente intelectual só, não foi historicamente assim que se constituiu. Eu diria, o que acontece é essa força ela se preservou, né? Por exemplo, sei lá, na Europa você tem até o governo brigando contra a universidade, certo? Sei lá, o governo francês cria o fantasma do islamo-gauchismo, né? Para dizer, olha, tá vendo o que os intelectuais estão fazendo? Ou seja, então, a primeira coisa que o Bolsonaro faz quando ganha a eleição, ele faz um discurso contra professor. Falando, olha, vai lá na sua escola, o professor está te doutrinando, filma. É a primeira coisa, a primeira. Assim, literalmente. Mas daí aqui nesse caso, eu acho que naquela época o Bolsonaro estava muito movido pela aquela concepção do boomer liberal, que se diz liberal conservador, de que acredita que a escola é uma ferramenta de doutrinação ideológica. Lembra daquela época do Escola Sem Partido? O Olavo replicava muito isso, apesar de ele fazer críticas à Escola Sem Partido. Se tinha muito aquela ideia, né? O que eu vou te dizer para ti, sendo na condição de alguém que já pisou em escola para fazer estágio e tal, eu conheço um monte de professor mesmo, a grande maioria não quer doutrinar ninguém. Tá? A grande maioria só quer trabalhar e ir para casa. Tá? Mas naquela época, e acho que até hoje, em muitos casos, existe a crença de que a universidade ou talvez as escolas doutrinam as pessoas. Eu acho que isso até pode ser verdadeiro, tá? Mas o que tu tem que pensar é o seguinte, eu acho que um algoritmo de rede social programado por um mecanismo de guerra informacional de quinta geração, ele é muito mais capaz de doutrinar alguém do que um professor. Tá? Então, hoje em dia, você talvez seja muito mais doutrinado que você pensa, né? Porque quando você abre o teu YouTube lá, vai estar os vídeos recomendados para ti, né? E aqueles vídeos, eles são recomendados por um algoritmo que possui um lado, né? Então, os mecanismos de doutrinação, talvez no passado existissem majoritariamente dentro da docência, dentro dos professores, né? Mas hoje em dia isso perdeu muita força mesmo, né? E eu acho que a principal dinâmica de doutrinação ideológica hoje, ela acontece através de algoritmos, né? Mas seguindo. Quando ele está lá numa tábua de surf, ou sei lá, uma coisa assim, certo? Falando, dando sua primeira live pro povo brasileiro, certo? Então isso mostra o quê? Eles têm ciência de onde pode vir uma desestabilização, certo? Digamos, do horizonte valorativo na sociedade, né? Então acho sim que essa classe ela existe, só que faz parte da sua adaptação, de sua integração, agir como se não existisse, né? Porque afinal de contas nós somos muito bem adaptados, né? Por mais que nossos salários tenham sido rebaixados, bem, você sempre consegue viajar, fazer um colóquio na Croácia, sobra um dia para você arrumar um jantar legal, faz um turismo cultural. A gente foi beneficiado pelo processo de globalização, né? E essa foi uma maneira de você quebrar um tipo de vínculo entre classe intelectual e classes proletárias que era uma promessa de 68. Tá entendendo o que ele está dizendo? Então, é aquilo que eu falei do intelectual orgânico, né? O intelectual, ele surge de dentro da sociedade e de um modo natural, né? Agora, quando você joga toda a classe intelectual brasileira para dentro de uma universidade e, sei lá, e mete um salário de 15 mil reais por mês, 20 mil reais por mês
pro intelectual, que não é exagero, tá? Você pode olhar no portal da transparência, você vai ver, tá? Quando você faz isso, meio que transforma, você isola, você separa o intelectual do povo, porque o povo não... O intelectual, ele não vai frequentar os mesmos lugares que o povo. Então ele vai fazer que nem ele falou, vai lá num simpósio lá não sei aonde, vai comer um restaurante não sei aonde, entendeu? Então você separa o intelectual do povão, né? E daí que você surge, daí que você faz o negócio de ser inorgânico. Você tem um intelectual inorgânico, né? Que é um intelectual desconectado dos problemas reais do povo. É isso que ele está querendo dizer, né? E deixa eu voltar aqui para tu. Integração, agir como se não existisse, né? Porque, afinal de contas, nós somos muito bem adaptados, né? Por mais que nossos salários tenham sido rebaixados, bem, você sempre consegue viajar, fazer um colóquio na Croácia, sobra um dia para você arrumar um jantar legal, faz um turismo cultural. A gente foi beneficiado pelo processo de globalização, né? E essa foi uma maneira de você quebrar um tipo de vínculo entre classe intelectual e classes proletárias que era uma promessa de 68, que era uma possibilidade real e concreta, né? Então você vai profissionalizando, vai tirando do horizonte dessa classe essa possibilidade, então, de fazer de intervir dentro desse processo, né? Não é dirigir nada, mas simplesmente intervir, ajudar nas ressonâncias entre várias lutas e coisas dessa natureza. Tem uma visão crítica do processo, mas crítica não só no processo, da maneira crítica de quem vai dizer, olha, vai dar tudo errado, né? Inclusive no Brasil, assim, são vários, né? Que foram se especializar exatamente nisso, né? Mas eu lembrava de uma carta que o Marx tinha escrito ao Kugelmann sobre a Comuna de Paris. Ele dizia, é muito fácil se nós nos engajássemos nas lutas só com a certeza da vitória, né? Ou seja, isso é para ele falar, eu sei que vai dar errado, eu sei que a Comuna de Paris veio cedo demais, eu sei que ela não vai conseguir realizar, mas não é nossa função ficar quebrando capacidade de entusiasmo revolucionário das pessoas. Nossa função é entrar dentro desse processo, é tentar mobilizar onde for possível mobilizar, é salvar aquilo que vai ser salvo, porque a luta não vai terminar aqui, né? E alguém vai ter que fazer esse processo ressoar, né? Então, ou seja, eu acho que essa mistura de entusiasmo e melancolia, né, ao mesmo tempo, tipo assim, só que a crítica é forte o suficiente para dizer, eu não tenho ilusão, eu sei, não vai dar, né? Mas ao mesmo tempo você tem um outro elemento. Então, tipo assim, ele meio que tá admitindo a derrota, entendeu? Ele tá olhando pra esquerda e falou assim, ó, acabou, não tem mais como, né? Mas ele acha que deve se continuar, né? Talvez esperar novamente dar as ovelhas se debater mais, talvez, não sei, né? Ó, tipo assim, todos esses últimos minutos que ele falou, ele tava falando sobre admitir a derrota, entendeu? Ele entendeu que perdeu e que acabou, ó. É tentar mobilizar onde for possível mobilizar, é salvar aquilo que vai ser salvo, porque a luta não vai terminar aqui, né? E alguém vai ter que fazer esse processo ressoar, né? Então, ou seja, eu acho que essa mistura de entusiasmo e melancolia, né, ao mesmo tempo, tipo assim, só que a crítica é forte o suficiente para dizer, eu não tenho ilusão, eu sei, não vai dar. Perdemos. Mas ao mesmo tempo você tem um outro elemento por trás. Fala, bem, mas mesmo que não dê, há uma função a ser realizada, porque esse processo vai ser um processo que vai ser construído assim. Tá. Né? Vai ser sempre construído cedo demais. Vai ser sempre construído errado demais, né? Até o momento em que ele encaixa, de uma forma ou de outra. E mesmo quando encaixar, quer dizer, você vai ter que ter toda uma dinâmica para que esse encaixe não se desencaixe o mais rápido possível. Ele tá meio com aquela... ele tá meio com aquela perspectiva meio utópica, né? De esquerda, e fala, ó... Tipo assim, pelo que eu senti, assim, da fala dele, ele meio que admitiu a derrota da esquerda. Tipo assim, ó, acabou, não conseguimos mais, já era, né? Mas, ao mesmo tempo, ele constrói aquela perspectiva utópica do esquerdista que, não, agora não deu, mas é preciso continuar mobilizando que lá na frente vai dar. Uma hora vai dar certo, entendeu? Quando talvez tiver tudo errado, né, no caso... antagonismos e tal, sociais, talvez lá na frente
a resposta certa possa ser possível de ser aplicada, entre aspas, né? Resposta certa, né? É implementar um sistema comunista, né? E meio que é isso. Gostei desse 12 minutos. Quanto tempo que deu esse vídeo aqui? 40 e poucos, tá? Pá, o ouvinte vai ficar chateadíssimo, né? Porra, não deixa o cara falar, meu Deus do céu, Homero, ai. Tá, cara, enfim, né? Então, o resumo da história, assim, perdemos. Hashtag, na cabeça dele, hashtag perdemos, né? Esse é o resumo do vídeo, né? Mas a reflexão por trás da derrota dele, da esquerda, né, por parte do Vladimir Safatli, é uma derrota interessante, né? Que talvez seria aquela coisa de você ter a casta dos intelectuais, né, que seria o Brahmin, né, desconectada do povo, né, do Shudra. Ele não gostaria dessas categorias, né? E a incapacidade da esquerda brasileira de se fazer orgânica, né? De ter um intelectual orgânico. É lógico, não tem como ser um intelectual orgânico. Tipo, aí que tá, meu. Pra tu ser orgânico, tu tem que surgir de dentro do povo, né? E você não tem como ser um intelectual orgânico se você passar no concurso público, você vai ganhar 15 pau por mês concursado, com direito a tantos meses de férias e uma carga horária de trabalho mínima, né? E eu acho, assim, que também não há o que fazer, também esse é um ponto, né? Às vezes o pessoal da direita fica endoidando com a universidade, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? Não há o que fazer também, tá? Esses caras, eles são boomer, concursado. Quanto que tu acha que saiu esse sapato aqui que ele tá usando? Então, quanto que tu acha que saiu esse sapato ali, ó? Tu acha que foi barato, cara? Não. Então, assim, ó, meu... esses caras são boomer e eles vão viver muitos e muitos anos, cara, ganhando um monte de dinheiro por mês. E você não tem como aposentar. O boomer, ele trabalha até morrer, cara. Esse é um negócio que eu fico desgraçado da cabeça com o boomer. Até porque, por exemplo, pra mim fica difícil, né, meu? Porque eu queria dar aula em universidade. Eu queria ganhar 15 pau por mês, pesquisando coisas e estudando a sério, né? Só que simplesmente não tem mais vaga, né? O mercado acadêmico meio que saturou total, né? E esses boomer aqui, eles não querem aposentar nunca, né? Pergunta se o cara quer largar o osso. Não quer, pô. Não quer. Ele critica ali, talvez, a academia, pela academia ter sido desconectada do povo, mas ele não quer ser o povão. Tipo, ele não quer ser o povo, ele não quer parar de ganhar 15 pau por mês. Não sei quanto que ele ganha. Talvez ele é mais antigo, talvez ele ganhe até mais, talvez ele ganhe uns 20, né? Ele não vai querer parar de ganhar 20 conto por mês para trabalhar de aplicativo e entender realmente o que é a dor do povo, entendeu? Então, isso, e não só ele é um exemplo, mas tem uns quantos outros também, né? E daí eu fico pensando, se aposentem logo, seus desgraçados. Porque eu quero essa vaga, meu Deus, né? Mas não adianta, né? Isso aí também vem muito daquilo que eu também falei, né? Tinha um amigo meu, um conhecido meu, não é amigo, formado em engenharia, meu, graduação, mestrado, doutorado em engenharia ambiental, né? E não conseguia emprego. E uma vez, quando eu tava no doutorado, eu falava, não vai ter emprego pra mim, eu vou ter que dar aula em escola, que ruim dar aula em escola, né? Porque não é tão bom dar aula em escola pública. E é digno e tal, mas é um emprego, às vezes, que é meio estressante, né? E eu falei, eu reclamando, né, e o cara, eu já contei essa história, mas o cara com doutorado em engenharia ambiental, ele virou pra mim assim e falou assim, mas pelo menos tu pode dar aula em escola. E eu vou fazer o quê? Né? Mas isso é um outro assunto, né, isso é a crise do mundo acadêmico, né, você tem um monte de boomer ganhando um monte de dinheiro, né, muito, muito dinheiro mesmo, né, tranquilamente entre os mais ricos do Brasil, né, em termos de renda per capita, né, e não vão se aposentar nunca. Então não vai ter vaga nem para o cara de engenharia e nem para o meu caso, né. Então, por exemplo, concurso para dar aula em escola tem de monte. Eu já estou num cadastro reserva de já fui aprovado em outro em Santa Catarina, vou fazer mais um concurso agora de docência. E tem, tá? E dá para ganhar dá para viver razoavelmente bem, mas esses concursos aqui que esses caras estão que, por exemplo, comprar um sapato desse aqui, ó, cadê o sapato dele aqui, ó? Eu nunca vou ter um sapato, peraí, cadê? Deu o cara aqui, pô, ó, eu nunca vou ter um sapato desse aqui, cara. Tu acha que eu vou ter um sapato desse aqui, cara?
Tu acha que eu vou poder fumar um cachimbo Peterson de R$2.000 um cachimbo? Tu acha que eu vou poder fumar um cachimbo Savinelli, que nem o Pondé? Não, entendeu? Esses caras, eles estão em um outro patamar financeiro, né, que para nós, pelo menos o pessoal da minha geração, não é possível. Tanto se tu for engenheiro, quanto se tu for professor de filosofia, quanto se tu for advogado, entendeu? Eles vivem uma outra realidade, e nisso ele tá certo. A globalização meio que quebrou a dinâmica de você ter um intelectual que existe dentro da sociedade. Talvez o último que mais próximo de ser orgânico fosse a Marilena Chaui, mas a Marilena Chaui tá velha, e ela era orgânica talvez na época dela, né? Hoje em dia também ela tá inorgânica. Quanto você acha que ganha a Marilena Chaui por mês, né? De fato, isso aí é um caso a se pensar, né? A crise do mundo acadêmico, né? Esses boomers que não aposentam. Mas mesmo que os boomers aposentem, cara, tem tanta gente com doutorado que ia ser uns concursos, assim, violentos, assim, cara, que é extremamente difícil, né? Às vezes abre uma vaga lá não sei aonde, às vezes abre uma vaga num IFE, entendeu? Mas é muito difícil ter mais vagas, né? Basicamente já tá tudo ocupado, todo mundo estatutário, todo mundo não pode ser demitido, todo mundo vai trabalhar até morrer ganhando 20, 30 pau por mês. 20 mil, acho que 30 mil acho que não ganham, tá? Mas esses caras ganham muito dinheiro, né? Produzindo artigo e tal, não sei o que e tal, né? Mas ao mesmo tempo eu não gostaria de ser um boomer, esse é o ponto. Eu não gostaria de ser esse cara aqui, entendeu? Eu não gostaria de talvez de estar na posição social desse cara. A única coisa que eu gostaria de ser esse cara é ter uma poltrona dessas aqui, o vermelho internacional, camisa time B, né? Talvez seria interessante. Até meio uma cor meio legionário, né? Da Legião de César, lá do Fallout, né? Tá, chega, tá muito grande o vídeo. Valeu, falou, tamo junto, até a próxima. E me diga se você gosta desse tipo de vídeo de react. A gente pode assistir uns intelectuais de esquerda reclamando aí, se você quiser. Mas é isso, valeu, tamo junto, até a próxima e tchau.